Bora lá? 7 já. Uma hora dessa eu vou fazer uma aula que nem o Bruno Marrone fez a live dele, ó. Só com whisky e cerveja. Pensa só. Meu Deus do céu, rapaz. Um pouquinho, pessoal, vai entrar. Deixa eu já tenho que separar uma. Quarta reunião lá. Ô, professor, naquela questão para entregar de hoje, tu vai colocar o que fizeram? Sim, eu vou botar lá. Ah, tá, obrigado. Já boto agora, já. Tarefa. Então, 5. Eu já botei lá. Não sei quem me perguntou aí. Estou salvando agora aqui. Ali. Vou copiar esse link aqui. Já vou deixar pronto. Se essa reunião, a hora que essa reunião cair, já vou deixar pronto lá no Moodle. Estão se achando no Moodle aí, pessoal? Tá tranquilo? Como é que tá? Um feedback, se vocês quiserem dar algum feedback, positivo ou negativo, aí fiquem à vontade. Eu, antigamente, quando tinha só aula, quando era aula, era na... Eu separava ele... Deixa eu... Já que eu tô falando isso aí, tudo certo. Eu separava ele nessa forma assim, tá? Primeiro um aviso quando chegava, eu botava aqui os planos de aula, enfim, os data de prova e tudo mais. Material didático, eu botava os slides diretos, tá? Uma furadeira aí, não sei se vai atrapalhar um pouquinho aí. Material complementar, listas para entregar, aí você sabia o que era para entregar, tá? E o que a gente fazia em aula, tá? Eu estou pegando agora e jogando para dentro da aula o slide que a gente está utilizando, tá? A FTech quer que a gente faça assim, então eu vou seguir o padrão que eles desejam, tá? Mas qualquer coisa, se por alguma coisa tem aqui em cima, né? E eu estou organizando a aula da mais recente para a mais antiga. Então, se vocês quiserem buscar a aula passada, tá? A primeira aula que a gente fez online está aqui, a 28, a 23, perdão. Depois a segunda aula online e vai subindo, tá? A mais... Aqui embaixo dos exemplos de aula é sempre mais nova. Não sei se isso aqui não vou jogar lá para baixo também. Isso aqui acaba sempre atrapalhando aqui na entrada aqui, tá? Depende se que eu jogo lá para baixo.
E quando você entrar no Moodle, você vai ver já direto a aula. Fica um pouco mais visual. Bom, vamos lá. Então, né, período de guerra, produção em massa, período pós-guerra, a gente tinha muita máquina disponível, tá? Muito maquinário disponível, e vou aumentar essa janelinha. Ah, que legal! Muito maquinário disponível, e ociosidade nos Estados Unidos. Na Europa estava devastada, no Japão não tinha gente, né? Tinha morrido todos os japa lá, os homens que trabalhavam, né? E aí a Toyota teve que fazer o esquema Toyota de produção, porque não tinha mão de obra, né? Então você tiver que produzir enxuto. E nos Estados Unidos tinha um sistema Ford, com amplas fábricas e tal, então eles usaram esse período de pós-guerra, Estados Unidos e a União Soviética, né? Para se desenvolver industrialmente, tá? Então, essas tecnologias geradas na Guerra Mundial, tá? De forjamento em matriz fechada, de forno de aquecimento, né, mais eficiente e tal, foram tudo utilizados nessa época para, né, rapidamente, por exemplo, a indústria automotiva, né, saltou desse modelo para esse modelo, em pouco tempo. Então, foi uma baita de uma evolução no período pós-guerra. Tinha muita técnica de produção, enfim. Na terceira revolução industrial, tá, o uso da elétrica eletrônica sem CCLP surgiu o forjamento por indução, e deu uma reaquecida no ramo de forjamento, porque forjar é caro. O forjamento por indução tornou um pouco mais barato o forjamento, utilizando corrente elétrica, controles, né, controle de temperatura e tudo, para o forjamento de peças, tá? CNC possibilitou matrizes, né, a fabricação de matrizes de uma forma mais rápida e matrizes de melhor precisão. Aberto aqui. Automática bastante, se você... Ok. Cadê a tela? Tela. Aqui. Não. Aqui. Pronto. E na quarta revolução industrial, né, que é o que está acontecendo agora, com o corona e tudo, né, fica a dúvida como que os processos, né, como a tecnologia vai se reinventar. Bom, falando de forjamento, então, a gente tem, a gente pode separar em grandes grupos de forjamento, tá? Matriz fechada e matriz aberta, né? Matriz fechada quando tem rebarba, né? Matriz aberta quando a gente forja a peça e vai girando ela ali, martelando, tá? Basicamente essas duas grandes categorias, muda muito de uma para outra, tá? A forma de calcular o que acontece no material é totalmente diferente do que acontece de uma para outra. A gente tem forjamento a frio, a morno e a quente, lembrando que isso tem a ver com a temperatura de recristalização do meu material, né? Frio até 400 graus, tá? De 400 até 800 a gente fala que é um forjamento a morno, né? E acima lá dos 950 graus a gente tem forjamento a quente. Tá? A gente pode ter forjamento em força dinâmica, martelo ou martelete, né? Por impacto, ou prensa hidráulica de baixa velocidade. Hoje em dia se usa muito prensa hidráulica para forjamento, não tem problema nenhum, forja a peça igual. Tá? Quanto ao tipo de forjamento, isso acontece muito em quem tem forjaria, né, em fábricas de forjaria. Então, a gente tem operações de forjamento específicas. Tá? Essa seria a operação de edging, que seria na extremidade do componente. Não sei se tem esse nome em português, tá? Edging, na aresta. Preenchimento, fullering, né? Preenchimento total da cavidade. Swagging seria uma compressão do material. Piercing seria F aqui, que é furação. Fazer um furo, exigir um material, né, que seja aberto um furo no processo. Esse aqui é o drawing, que é o estiramento. Então, você vai alongar, reduzir a altura e alongar o material. E
punching, que seria tipo um corte, né? Punção aí, furação aí, por punção. Tá? Na matriz aberta, quem faz forjamento na matriz aberta, eles podem escolher, tá, a forma que eles vão operar na tua matéria base. Tá? Ou ele pode reduzir a altura, aumentar o diâmetro, tá? Caso clássico ali de redução. Tá? Ou ele pode trocar a altura por largura ou altura por comprimento. Certo? Altura por largura ou altura por comprimento. Então, pode fazer uma operação desse tipo aqui, né? Trocando a altura da seção inicial por largura. Né? Na matriz fechada, então, matriz aberta. Na matriz fechada, voltando um pouquinho, desculpa. A matriz aberta, você escolhe a área de atuação. Tá? Então, se a minha máquina é fraca, então você vai atuar numa área, essa área achurada menor. Aqui também, ó, cada pegadinha dessa aqui é uma área, ó, a matriz ela é uma punçãozinha assim, ó. Então, com punção, um raio pequeno aqui do punção, tu consegue reduzir a área de atuação da tua matriz. Tá? E o cálculo é feito baseado nesta área de atuação. Sabe? Então, não importa quanto tu quer forjar, importa a área que você está atuando nesse momento, né? em cada passo. Tá? Matriz fechada, então a gente pode separar em compressão, alargamento e ascensão. Tá? Mais simples até a mais complexa. Nessa ordem. A compressão como é que eu sei quando é uma ou outra? É um gradiente para cá, certo? Um gradiente para cá. Mas é a relação de alturas. Relação de alturas e quanto mais complexa, mais rebarba você precisa para conseguir efetuar teu processo. Então, aqui no recálculo compressão, pouca formação de rebarba, certo? Pouca variação de altura. Alargamento, a gente tem uma complexidade um pouco maior, né? Então, a altura vai se transformar numa largura, tá? A altura se transforma em largura, e para isso você precisa de uma certa rebarba. E ascensão é quando você tem que o material tem que ascender na matriz, né? Fazer esse movimento para cima da matriz, que seria a mais complexa e aqui precisa de maior rebarba, né? Mais área de rebarba. Então, com isso a gente consegue esses produtos resultantes, né? Dispostos aí, tá? Chaves, arquivantes de responsabilidade, tá? E aí tem biela forjada e virabrequim. Virabrequim forjado também para veículos de alta. Acho que tem que fazer diferente. Fazer assim. Não, isso aqui eu vou fechar. Isso aqui eu vou fazer assim. Assim. Beleza. E agora. Assim. Não. Assim. Isso aí. Meus gifzinhos não funcionam, cara. Na apresentação slide. O que será que eu fiz de errado? Movimentando aqui. Mas enfim, tudo bem. Tem que pensar depois como fazer. Então, aqui a gente tem um processo de ascensão, né? Então, o material tem que subir nessa estrutura aqui e descer. Então, é uma peça bem complexa, tá? Aqui é uma ponteira de eixo, de trator, ou de implemento, não me lembro. Né? E aqui a gente vê como a gente modifica a microestrutura no forjamento. Então, pessoal, não sei se eu vou conseguir. Agora piscou aí. Agora foi. Vocês estão vendo movimentar aí, pessoal? Dá um alô aí. Agora parou de novo. Agora foi. Né? Então, você tem aqui a ascensão. Agora tudo certo. Show. A ascensão e o preenchimento lá da ponta. Então, esse é um forjamento de bastante complexidade. Aqui, pessoal, esse material, tá? Força atua nesse sentido aqui.
Vai ter uma força dinâmica, poderia botar, né, para cá e para cá. Tem ruim de usar essas coisas de dar uma piscada aqui. Então, essa ponteira aqui, ela vai ficar, vai gerar flexão nessa parte aqui, como se fosse uma viga engastada, né? Imagina uma engastada aqui. Vai gerar flexão. E a gente tem um ponto de concentração de tensão nessa curva. Aqui, aqui, são pontos de concentração de tensão, onde a gente vai precisar, onde o material hipoteticamente falharia. Onde ele está mais solicitado. Onde o material está mais solicitado. Nesse pontinho aqui e nesse pontinho aqui. Coincidentemente, não coincidentemente, sim, o forjamento permite que nessa região, onde você tem mais solicitação do material, coincida com a região com o grão mais refinado. Ou seja, onde você tem mais esforço, você tem o grão mais refinado, ou seja, o material mais resistente. Então, você aumenta a resistência no ponto onde a tensão é maior. Então, não tem caso de você ter baixa resistência onde a tensão é grande. Se fosse um usinado, por exemplo, se o componente fosse, né, laminado e feito toda essa geometria na usinagem. Então, ela vai ter uma resistência uniforme e onde você tem a concentração de tensão, você vai ter um ponto de falha. No forjamento, isso é melhorado, né? Uma melhoria. Porque nesse ponto onde você tem mais esforço, você tem um material mais resistente. Por isso que o forjamento é muito utilizado em processos que necessitem de responsabilidade, né? Aplicações com responsabilidade. Aqui as prensas que eu já falei, né? Vou passar um pouquinho de novo. Excêntrica, tá? Essa aqui é martelo, então sobe e desce ali, o ramo é o martelo, tá? E anvil é a bigorna. Então é o mesmo nome da bigorna e martelo lá do ferreiro. Bigorna, martelo, e aqui o work é a peça de trabalho. Aqui tem um martelo de vapor, certo? Trabalhar com vapor. E aqui a gente tem uma prensa hidráulica, que nem a gente estava falando ali com o colega, né? Aqui tem um bomba de pressão, intensificador de pressão, né? Vai aplicar uma pressão no êmbolo e vai aplicar força lá na tua peça, tá? Exemplos, a prensa hidráulica, né? 3 êmbolos aqui. Aqui, essas aqui também são feitas em prensa hidráulica, essas peças. Aqui tem a martelo de queda, excêntrica e a de fricção. Eu não procurei o vídeo de fricção, depois eu vou dar mais uma olhada. Tá? Se está escutando fora dele, a pessoa está atrapalhando, tá, dá para escutar tranquilo. De repente fala um pouco mais alto. Tranquilo, bro. Oi? Aqui tá tranquilo. Então tá bom. A precisão dimensional de um componente forjado está diretamente relacionada à rigidez das ferramentas e maquinário utilizado em sua fabricação. Por isso, o dimensionamento de um equipamento para forjamento deve contemplar uma força superior àquela requerida pelo sistema, visando produzir peças de elevada precisão dimensional e isentas de falhas ou com número reduzido de defeitos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, quando eu tenho um forjamento, pessoal, eu tenho a combinação da elevada temperatura com elevada tensão, com elevados esforços. Então, se eu quiser forjar, tá? Por exemplo, essa aqui é a minha matriz, tá? Eu vou querer forjar uma peça aqui. Será que eu faço um furo ou nem faço? Vou fazer um furo. Tá? Como assim? Tá? E aqui eu tenho meu punção, meu êmbolo.
Então, essa peça aqui, ela tá sendo forjada quente, tá? E aí eu vou fazer o dimensionamento aqui, vou fazer a minha... o meu projeto da minha ferramenta e tal, e aí eu sei que minha ferramenta, o ponto crítico é nessa região aqui, então vou calcular para que nesse ponto aqui ele resista nesse ponto e está pronta a minha ferramenta, né? Beleza. Aí a minha peça ela tem uma certa precisão dimensional, tá? Sei lá. Aqui eu tenho uma certa tolerância a ser atendida no projeto, mais ou menos X. Esse desenho todo eu fiz para mostrar para vocês que essa medida X, ela está diretamente relacionada à rigidez dessa ferramenta. Por quê? Quando aplicar força nesse êmbolo, o que vai acontecer com essa matriz? Ela vai ter uma deformação. Ela vai ter uma deformação. E essa deformação vai afetar a minha copa. Então, em projeto de matrizes e ferramentas para forjamento, além da resistência, eu tenho que pensar na rigidez. Quando eu aplicar essa força, a ferramenta não pode ter deformação. A precisão dimensional está diretamente relacionada a esta deformação. E não só dessa peça, mas sim de toda a estrutura da máquina aqui. Essa força é grande, ela vai provocar deformações na tua máquina, e se tua máquina for rígida o suficiente, você não vai conseguir alcançar essa espessura, tá, do teu forjamento. E não alcançando essa espessura, você faz com que o material não escoe para a borda, tá? Não escoe para a rebarba. E isso gera imperfeições geométricas, imperfeições de resistência na tua peça. Tá? Falhas, defeitos, enfim, né, de preenchimento e tudo mais. Então, a rigidez das ferramentas das máquinas são importantes para o processo, não só a resistência. Não sei se vocês fizeram a cadeira de fundidos, tá? Isso eu tinha um professor que reclamava um monte. Ele trabalhava com forjamento, com fundição, e ele falava que os engenheiros são tudo loucos. Eles desenham a peça para peça fundida e depois não dá certo, aí querem forjar e aí querem usar o mesmo desenho. Não. Desenho de peça fundida é diferente de desenho de peça forjada. Tá? O método de fabricação é totalmente diferente. Os ângulos, tá? Esses ângulos alfa aqui, ângulos alfa de extração são diferentes, tá? O sobremetal, o que é o sobremetal? É quanto metal, esse pontilhado seria minha peça pronta usinada. Quanto metal a mais eu tenho que botar no meu fundido para quando eu usinar, ter minha peça lisinha. Então, o sobremetal é diferente, as contrações, né, são diferentes de uma peça fundida para usinar. Então, ali tem ângulo de saída, raios, sobremetal, contração e rebarba. Tudo isso é importante para o nosso processo de forjamento. Esse barulho aí está me tirando do cérebro. Bom, agora aí as outras. Isso aqui, pessoal, menor diâmetro inscrito. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Não sei se vocês viram isso em fundição, mas esse menor diâmetro inscrito usa para fundição, usa para processos de injeção, tá? Usa para forjamento, tudo que envolve delta T, que envolve variação de temperatura. Variação de temperatura. Por quê? Pode ver essa rebarba interna, tá? Ela está deslocada da geometria externa. Ela não está alinhada com a geometria externa. Isso é proposital. Tá? Isso não é, podia ter feito assim e ficava assimétrico. Não. Foi feito assim para melhorar
a contração, né? Reduzir as contrações térmicas do teu processo, do teu produto. Tá? E essas contrações são efetuadas com base nesse diâmetro inscrito. O que é o diâmetro inscrito? É aquele que tange, tá? Que tange todas as arestas, tá? Todas as superfícies do teu corpo. Quanto menor esse diâmetro, menor as contrações. Por quê? Quando você aquece esse material, ele aquece uniforme, tá, beleza? Você vai resfriar, ele vai resfriar de fora para dentro. Quanto maior esse diâmetro, mais vai demorar para o centro resfriar. Então, quanto menor esse diâmetro, mais rápido, mais uniforme vai resfriar o teu componente. Tá? Então, tanto em forjados, fundidos e injetados, a gente sempre desenha pensando no menor diâmetro inscrito. Esse aqui é o ponto que vai dar problema, né, do material, seja trinca, seja porosidade, seja rechupe lá no polímero. Tá? Então, sempre que você projetar... Opa, a câmera é em outra tela. Eita. Não tá fácil. Então, sempre que você projetar, você pensa nesse menor diâmetro inscrito. Então, se você tiver uma geometria, tá? Você precisa desenhar uma geometria, sei lá, uma nervura. Tá? Uma nervura assim, por exemplo, uma peça nesse tipo, tá? Pode ser mais alto, pode ser mais baixo, tanto faz. Pode fazer assim, pensar assim. Olha, nesse quesito aqui, ó, você tem um diâmetro inscrito. Se você projetar a peça desparcerada, e se isso não influenciar na tua resistência, né, não tiver problema na tua aplicação, vocês entendam que, nesse caso, o diâmetro inscrito é menor do que nesse caso. Se todas as dimensões fossem iguais, aqui eu consigo montar um diâmetro maior do que aqui. Ou seja, o centro desse material vai demorar mais para resfriar do que o material no centro desse círculo. Tá claro isso, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo, tem, né, várias geometrias que a gente pode pensar nessa questão, né, do diâmetro inscrito. E quem trabalha com injeção sabe, né, aqui onde é que o material vai dar aquela contraçãozinha, vai dar aquele rechupezinho, né, o fundido vai criar porosidade porque ele refrigera o contorno e o centro está líquido. E quando ele refrigera, ele contrai. Então, o centro, em vez de ele contrair assim, em vez do material contrair assim, ele vai contrair assim. E no centro vai ficar uma porosidade. E o fundido sofre a mesma contração, né? Tem o mesmo quesito. Tá? Então, tem aqui dados, né? Uma tabelinha para a gente se basear em componentes forjados. Tá? Ângulos de saída de 5 a 7 graus, ângulos externos de 7 a 8 graus, os raios, tá? Variando conforme as medidas, e a concordância depende se ele é interno, externo, tá? Ou aqui de aresta, de extremidade. Raio, 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 raio. Né? Dependendo da posição que ele é, você tem um raio de limite para ser utilizado. Tá? Lembrando que esse raio vai proporcionar o escoamento do material pela matriz. Né? Então, esse é o mínimo, se for usar mais, não tem problema. Mas não é problema. E sobre metal, de 0,5 a 1 milímetro, e peças de 1 até 10 milímetros, tá? Dependendo do tamanho do componente. Contração, proporcional ao coeficiente de dilatação térmica e à temperatura. Né? Essa aqui é a regrinha de contração térmica. Vocês fizeram aquele exercício lá na lista, né? Com essa equação aqui. Não lembro, mas é a mesma equação. Aço 1%, bronze 0,8%, latão 0,8%, né? E alumínio 0,9%. Tá? De novo, por causa que tem a ver com essa ΔT.
o ΔT, de 1.200 até 20 graus. Então, é normal você ter um percentual maior aqui no aço, né? Você tem um ΔT maior. Quando você tem um ΔT menor, você pode ter um percentual, uma contração menos significativa. E depende do alfa, que é o coeficiente de dilação térmica do material. Depende do material e depende da temperatura. Tá? Rebarba deve ser plana, deve ser posicionada no plano de simetria da peça, o plano mais externo possível, né, para ficar mais fácil de remover ela. E aqui a gente tem regrinhas de dimensionamento de rebarba. Tá? Então, isso vocês vão fazer na lista 3, são dimensionar a rebarba. Eu, didaticamente, tá? Eu nunca apliquei isso numa aplicação prática, porque isso sempre é a empresa que forja, que faz, não é quem projeta. Tá? E eles têm, às vezes, mais conhecimento prático do que teórico, mas, de uma forma didática, eu gosto de utilizar essa relação aqui. Ó. Essa relação 4 aqui, porque ele relaciona a espessura de rebarba com a massa. Isso é fácil de calcular. Enfim, cada autor aqui tem as suas... Defende uma tese, certo? Defende uma tese, mas eu gostei desse cara porque depende só da massa, então fica fácil de você calcular a rebarba. Fórmula 1 e 2 não considera a complexidade do forjamento, tá? Só a área. Fórmula 3 é baseada em 4 tipos de complexidade. Então, fórmula 3 aqui. Então, tem esse diâmetro, tá? Que traz a complexidade. 4 e 5 são recomendados por considerar vários tipos de complexidade e por serem baseados em uma análise de número estatístico muito grande. Então, é uma média. É uma média utilizada. Então, claro que você vai ter um erro, mas um erro médio aí fornecendo um bom resultado para a prática industrial. Tá? A fórmula 5, aqui, ela tem esse coeficiente Z, que é um fator de complexidade. Aí envolve o perímetro, né, cilindro de envoltura e tal. Isso é um pouco xarope de calcular. Por isso que eu utilizo a 4, tá? Para vocês fazerem lá na lista de vocês. Então, pela massa a gente calcula o S. O que é o S? É a espessura da rebarba. E tendo S, a gente calcula o B. Primeiro eu calculo essa parte aqui e depois calculo o B. Jogo o S multiplicando o lado de cá, né? Encontra o B, que é o comprimento de rebarba. Tá? A rebarba, ela é ruim, quanto menos rebarba melhor, mas ela é necessária. Estou atrapalhando aqui a apresentação. Ela é necessária porque não sei se vai explicar assim, só depois que a gente fizer as contas. Porque ela que gera o preenchimento do teu material. Vamos deixar assim, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso aí. Ela que gera o preenchimento do teu material. Rebarba. Então é importante dimensionar ela corretamente. Pré-formas. Tá? Pré-formas consistem em você pegar a tua barra e fazer um pré-forjamento, gerar uma pré-forma, tá? Meio parecida com a tua peça final, mas em matriz aberta, de uma maneira mais simples e mais barata possível. Tá? E esta pré-forma, ela vai te gerar uma economia de material. Por quê? Porque ela precisa de uma rebarba menor. O material, ele já joga mais massa onde o teu material, o teu produto vai consumir mais massa. Porque eu tenho uma massa distribuída, então eu vou ter que jogar a massa de um lado para o outro e tal. Então isso aqui, eu preciso de muita rebarba para conseguir fazer esse cara aqui. Então a pré-forma vem para economizar material. Tá? Então aqui a gente tem 66% de economia de material em relação a 100%.
sem pré-forma, e aqui 67%. Então, é uma operação a mais, tá? Essa operaçãozinha aqui, ó. Essa operação aqui, a mais, uma operação a mais, mas que rende uma economia de material significativa. Tá? E aí existe esse método de Drabin aqui, e ele localiza ou gera a melhor pré-forma possível do o produto. Então, como é que funciona? Esse aqui é meu produto final. Lá no Solid eu gero planos e calculo as áreas de cada plano. As áreas de cada plano. E pela área eu calculo o diâmetro equivalente a essa área. O raio equivalente dessa área. Então aqui o raio equivalente dessa área. E está aqui a minha revolução, né? Revoluciona essa forma. E esta aqui é a minha pré-forma ideal. Forma ideal. Aqui a área 3, né? No plano 3, cadê a 3 aqui? Ó. Área 3 está ali. Ela está a demonstração da área 3, o que era 3. Tá? Então, desenhar a peça em escala, em 2 vistas, estimar a rebarba e desenhar a escala, intersecção da peça, calcular as áreas. Tá? Então, mais ou menos esse procedimento. Vários planos, calcula as áreas, calcula o raio equivalente e revoluciona, suavizando o contorno, né? Para encontrar aí a pré-forma. Tá? A geratriz, o blank. Qual o tamanho que é o blank? O blank, ele tem a ver com o tamanho da peça, mais o tamanho, o volume, a massa da rebarba, massa da peça, mais massa da rebarba, mais 5% que vai perder oxidação. Vai virar carepa. Tá? Em soma aqui, ó, volume da peça mais volume da rebarba, dividido por 0,95, a gente tem o volume da geratriz do blank. Então, esse fator, 95, corresponde a 5% de carepa gerada. Tá? Eu tenho mais 2 minutos só. Depois eu já joguei lá no Moodle, depois jogo aqui também a próxima reunião. Cálculo de força, trabalho e potência. Tá? Então, tem alguns métodos utilizados. Né? Os primeiros foram experimentais. Os modernos são elementos finitos, basicamente. Né? Também elementos finitos se usa muito volumes finitos para forjamento. Porque você tem material escoando e o elemento finito ele não trabalha muito bem com esse material escoando. Então, é utilizado bastante volumes finitos. Tá? A gente utiliza aqui em aula método de deformação equivalente, tá? Que é mais ou menos o que a gente fez lá com a prensagem. E existe esse método dos blocos, que é a lista 3. Bem, eles vão fazer... Tem uma janela preta na frente aqui, professor, à direita, aqui, não sei se é ali. Isso. Limpou agora, diminuiu pelo menos? Aí, lá sumiu. Beleza. Então, o método de deformação equivalente, tá? Produz bons resultados para força e trabalho. Esse que a gente vai usar em aula. E esse que vocês vão fazer na lista. E esses lab, método dos blocos, vão fazer na lista. Tá? Tem lá no Moodle já um Excelzinho, já meio pré-pronto, tá? Para os métodos dos blocos, para facilitar você entender melhor o que é, o que usar e tal. Mas ele é bem bacana para fazer em casa, assim, para estimar. É o quase elementos finitos, tá? Quase elementos finitos. Cabe ao engenheiro definir a precisão necessária na avaliação da força e energia para que finalidade. Hoje em dia está barato, né, os métodos de elementos